Boa noite, queridos amigos. Deus está presente. Não esqueçam nunca disso. Deus está presente cuidando de cada um de nós. Mesmo que sejamos rebeldes a isso, mas Ele cuida de nós apesar das nossas rebeldias. É uma certeza que a gente tem que valorizar. Mas são muito bem-vindos na casa do evangelista. Você imagina que a chuva deve ter atrapalhado os planos de algumas pessoas, né? Porque nós temos tido um público grande ultimamente. E hoje nós temos várias cadeiras vazias, pelo menos encarnados não vão voltar as cadeiras hoje. Mas os desencarnados que que estão aqui também não atrapalham vocês ficarem sentados aí, não, tá? Para ficar tranquilo. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui na Hora Si, querida já há bastante tempo aqui na nossa casa, ela nos prestigia com a sua fala consoladora, com a sua fala muito bonita, e é uma satisfação tê-la aqui hoje. E vamos começar com a leitura da página, vou dar Cleber para ler, mas deixa eu colocar aqui. Lá embaixo. Não, tem não. Fechou? Boa noite. Boa noite. Eles vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te assombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Compartilham-te as aflições. Quando te lastimas sem consolo, inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angústia. Quando te afastas da confiança em Deus, eles sabem igualmente quando dói a separação. Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trementes no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste. Quando não mais conseguiam responder às interpelações que articulastes no auge da amargura, não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mundo e à existência terrestre sem eles e quase sempre se transformam em sirineus de ternura incessante, amparando-te o trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quando tateias a louça ou lhes enfeita a memória perguntando por quê. Pensa neles com saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas da vida. Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir. Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas atividades a que te prendem no mundo, para muitos outros deles és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhe faz necessária. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos falam da união
sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Você não gostaria de sentar um pouco mais para frente aí? Elas estão espalhadas, a casa está espalhada, assim, mais acolhedora aqui, muito ficar à vontade. É só uma sugestão, tá? Vamos fazer a nossa prece ali. Eu convido todos a elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador e agradecer imensamente ao Senhor de todas as coisas por tudo que nos tem oferecido na nossa jornada de crescimento moral. As experiências que temos tido de alegria, de tristeza, eventualmente, os reveses, os sucessos, tudo integrante da grande caminhada do progresso que nós estamos passando. Portanto, louvamos sempre graças ao Senhor por tudo que temos recebido. Agradecemos também ao Mestre Jesus pelo seu cuidado que tem para com todos nós, pelo seu Evangelho libertador das nossas consciências. Agradecemos aos Espíritos bondosos, executores das tarefas divinas, para que tenhamos um ambiente apropriado para o nosso progresso, para a nossa jornada. Agradecemos por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui, conhecendo melhor a nós mesmos, as pessoas que nos cercam, e tendo a oportunidade desse contato com a doutrina dos Espíritos. Que a nossa amiga Horaci tenha inspiração superior para trazer a mensagem da noite, e que o Jesus nos permita iniciar o trabalho. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, com satisfação, convido o Horaci para a Boa noite, está mais frio que o tempo, não? Boa noite. Que Jesus nos abençoe, que os espíritos amigos encarregados do nosso encontro possam nos envolver mais uma vez. Eu quero fazer um pedido a vocês. No século XX, no ano de 1998, começou pela primeira vez o Dia de Finados. Não que a gente deva lembrar dos nossos amores somente no Dia de Finados, mas eu vou pedir a vocês, já fiz, que vocês fechem os olhos um pouquinho e convida o seu amor a vir participar na reunião conosco. Allan Kardec nos diz, no capítulo que ele trata sobre finados, que a espiritualidade fica muito feliz quando nós nos lembramos dela. Então vamos, em vez de lembrar deles lá no cemitério, porque eles não estão lá, lembra agora, convide-os, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, vem, senta aqui do meu lado, participa comigo dessa reunião. E se por algum motivo ele não puder vir, com certeza ele vai assistir de lá, ou ela
e vão ver vocês aqui nesse lugar maravilhoso. Convida, vem. Vem aqui, senta. O salão não está mais com cadeiras vazias. Foram todas multiplicadas, todas. Obrigado pela presença dos dois planos da vida, dos encarnados e dos desencarnados que aqui chegaram. O nosso tema de hoje é o tema da página, Eles Vivem. E nós fizemos uma divisão do tema com 4 fundamentos. Eu peguei 4 fundamentos para podermos conversar sobre esse tema. Eu luto com esse tema há um bom tempo na minha vida. Aos 13 anos eu não conheci meu pai, minha mãe desencarnou, tinha 13 anos e eu não tive irmãos. Aos 13 anos eu fiquei sozinha, órfã e sem irmãos. Uma tia amada, graças a Deus, me criou. E há 24 anos atrás eu sepultei o corpo do meu filho, com 21 anos, num acidente de carro. Já era espírita. E eu venho a essa casa desde então, tem 23 a 24 anos que eu frequento essa casa. Era a salinha lá embaixo, onde é o brechó, não é, César? E as pessoas sentavam na muretazinha da varanda, uma gracinha. Então a gente tem acompanhado. E eu vou conversar com vocês uma experiência própria. O que a gente tem vivido nesses 24 anos da desencarnação do meu filho, com 21 anos no acidente de carro. Então nós dividimos em 4 fundamentos a página. Depois vocês podem reler essa página em casa. Ela vocês encontram na internet, caso não tenha, caso não pegou. O primeiro ponto, o primeiro fundamento, nós dividimos em 4 pontos. O primeiro ponto é a gente não acreditar. É fugir. É fugir do que aconteceu. Não quero lembrar, não quero ver, não quero ter foto, eu não quero entrar no quarto. E toda essa fuga vem acompanhada de desespero, de revolta, mesmo para quem já tem um certo entendimento da doutrina. Porque por mais que se imagine, quem não sepultou o corpo de um filho, isso não é lei para todos. Tem pessoas que têm 10, 5, 6, 7 filhos e não passa por essa despedida. E tem pessoas que têm um único filho e passa. E tem pessoas que eu conheço que teve 2 filhos e desencarnou no Covid, ela desencarnou o marido e o filho, ela ficou sozinha. Então nós sabemos que tudo isso está num dos pontos que vamos conversar. Então, essa revolta, esse desespero, esse desequilíbrio, rouba a nossa serenidade. Rouba. Com certeza, a gente fica assim, parecendo que o mundo acabou. E eu tenho, nós começamos um grupo, na época, assim que Bruno desencarnou, no Centro Espírita Luz do Caminho, Fonte de Luz, que nós fazíamos a Hora da Saudade. Hoje é um grupo Unidos pela Saudade. E nós acolhemos, é um grupo de acolhimento de mães, pais, órfãos. Tem também viúvas e tem também quem sepultou o corpo de pai e de mãe. No final, se alguém quiser conversar comigo para um atendimento fraterno, que tenha passado por essa experiência, a gente coloca no grupo, a pessoa é acolhida, porque o tempo passa e as pessoas não querem mais ouvir a gente falar do filho que desencarnou, do pai que desencarnou, da mãe que desencarnou, acham que nós vamos incomodar. E nós não temos com quem falar. Procura um terapeuta, procura um psicólogo, procura um psiquiatra e um grupo de acolhimento. Assim como acontece o grupo de acolhimento do AA, do NA e tantos outros grupos, no nosso grupo é assim. A mãe chega, o pai chega, tem reuniões lá em casa ou pelo WhatsApp. Nós temos o grupo pelo WhatsApp que quando a mãe ou o pai entra naquele grupo, já tem lá mais de 100, 200 mães que acolhem aquela pessoa. Então, caso alguém queira, no final, a gente pode conversar. Então, o primeiro ponto é esse. E nós devemos fugir dessa revolta. Nós devemos fugir e encarar a realidade. Acabou. Não tem volta. Aquele corpo que eu gerei, aquele corpo que me gerou, aquele esposo que era esposa, aquele corpo não existe mais.
passou pela transformação. Existem mães que vão direto ao cemitério, existe uma mãe que nós atendíamos que levava a refeição para o filho no túmulo do filho, existe um pai que nós atendemos em Lorena, que a gente anda por aqui por acolá, que a filha desencarnou e lá na cidade tinha um coveiro que pegava quando era uma jovem de 14, 15 anos, como era a filha dele, e tinha relação sexual com aquele corpo depois do corpo sepultado. Então o pai ficou mais de um ano, pediu autorização para que ele levasse o colchonete dele e dormisse do lado do túmulo, para que isso não acontecesse. Então eu digo que a loucura, a vontade de morrer, de desencarnar junto com o filho, acontece. Mas nós devemos procurar ajuda. Ajuda. A primeira fase é essa. É aquela fase mais difícil. Eu não quero isso, porque isso aconteceu. Eu quero morrer. Não adianta. Nós devemos procurar forças. Porque visto que todos nós um dia iremos desencarnar, todos nós iremos morrer no corpo físico. Eu não digo que sepultar o corpo de um filho é uma prova, é uma expiação. É uma expiação. O que é? A prova, nós trazemos em nós as virtudes que o Pai colocou em nós, as matérias que nós devemos aprender. Da resignação, da fé, da força, da coragem, do amor, do perdão, tudo isso está em nós. Quando nós desencarnamos, por exemplo, para sepultar o corpo de um filho, eu digo que é uma expiação. Aí eu tenho que procurar força aonde? Aonde Deus colocou no meu íntimo, está em mim. As virtudes estão em mim, as virtudes estão em vocês, em todos nós. Só que nós gostamos de andar na contramão. Nós esquecemos das virtudes que estão lá agasalhadas direitinho e optamos pelos vícios. Optamos pela revolta, optamos pelo desequilíbrio. Em vez da serenidade que está dentro de mim, eu procuro o desespero. Em vez da paz que está dentro de mim, que eu tenho que procurar em mim, eu quero a agonia. Em vez da fé, eu procuro fora. Então, o que acontece? Eu tenho que tirar as sementes das virtudes que estão em mim, em todos nós, para poder vivenciarmos, porque expiar é fazer de novo aquilo que não fez direito. Expiar é refazer o que fez errado. E aonde eu vou tirar forças? Da onde eu vou tirar a matéria para fazer essa prova outra vez? E se eu falir nessa prova, eu tenho que voltar e passar por ela outra vez. Se vem a revolta, se vem o desespero, se vem o desequilíbrio, a falta de vontade de viver, eu vou ter que voltar, porque eu não aprendi a matéria e vou ter que fazer outra vez. Eu sempre peço, desde a desencarnação do Bruno, Pai, permita que eu não volte a fazer o que eu fiz para eu não passar por isso outra vez. Eu tenho que continuar a minha vida nesse corpo. O momento foi dele. Não adianta eu procurar fuga, porque eu não vou encontrar. Eu vou fugir sim da paz que está em mim, da resiliência que está em mim, da serenidade que está em mim, da coragem que está em mim, e vou procurando fora. Aí vou procurar remédios, drogas, desesperos. Vocês não fazem ideia de quantas doenças são desenvolvidas por pais que sepultaram o corpo de um filho. A autoeliminação da harmonia mental por não aceitar o que está acontecendo. Aí vem o desequilíbrio. Então é o momento de nós entrarmos em nós aceitarmos e vamos para o segundo ponto. E sabendo que o meu desequilíbrio, a minha revolta, faz com que ele também fique desequilibrado e revoltado. Porque eu perdi
a convivência com o corpo físico do meu filho. Ele perdeu com 21 anos toda uma programação de vida. Ele teve que aceitar não ter mais o corpo físico. Ele teve que aceitar não viver mais com a família. Ele teve que aceitar uma formação que ele estava com 4 meses de formado, que não ia mais fazer aqui. Então a perda deles é muito maior do que a nossa. Muito maior. E nós não aceitamos isso. Eu perdi a convivência com o corpo físico. Eu sepultei o corpo físico, mas a mensagem, eles vivem. Aí a minha revolta, o meu desespero é tão grande, eu começo a blasfemar contra Deus, eu começo a falar coisas difíceis de compreender. Aí eles vêm procurar, porque quando ele tinha uma dificuldade, ele procurava quem? A mãe. Mas a mãe está tão desesperada, o pai está tão desesperado que eles não encontram aquilo que estão procurando na gente, porque nós não temos condição de ajudar, porque o cego guiando o outro cego, cai os dois aonde? No buraco. Não adianta eu ir no cemitério, porque eu não vou encontrar ele lá. Nada contra. Nada contra. Eu estava caminhando, o corpo dele está lá no cemitério de Cabo Frio, é perto dali do canal. Eu estava caminhando ali, tinha mais de uns 5 meses que ele tinha desencarnado, e eu caminhando, ele virou para mim e falou assim: mãe, aonde que está o corpo? Porque eu tenho certeza que ele não participou de tudo aquilo. Aí eu entrei no cemitério, ele do meu lado, eu falei com ele: está ali. Fui diante da sepultura, falei com ele: está ali. Conversei com ele algumas coisas, de repente não ouvi mais, foi embora. Então a gente tem que ter forças para ajudá-los. Quando ele tinha um problema aqui, ele procurava quem? A mim. Deitava no meu colo e falava comigo no meu ouvido. E assim ele fez. Eu estava lá em casa, 3 dias depois da desencarnação dele. Eu estava conversando com as minhas tias e eu vi ele andando na casa, para lá e para cá, para lá e para cá. Aí eu pedi licença às tias, fui no quarto. Cheguei lá, ele falou: mãe, o que aconteceu? Eu morri? Eu morri? Já, ele frequentou a evangelização. Olha, é nosso dever de trazer os nossos filhos para a evangelização, nossos jovens para a mocidade. Aí eu conversei com ele naquele momento, eu não me lembro das palavras, como todas estão escritas lá no caderno, que eu tenho que transformar num livro. E eu falei com ele, aí vi minha mãe perto, outras entidades. Aí falei com ele: acompanha, você sabe que a morte não existe, se você estivesse morto, você não estaria conversando comigo, mas eles vão te ajudar e te levar para um lugar que eu ainda não posso ir com você. Entendeu? Então nós temos que ter essa serenidade. Não que eu não tivesse procurado médico, fui para o psicólogo, fui para o terapeuta, fui para o psiquiatra. Fui, porque o psiquiatra não é médico para louco somente, não. O psiquiatra é médico para a gente não ficar louca. Entendeu? Fui. E o Espiritismo, tratamento no Trabalhador de Jesus, no Amor e Caridade no Cearense. Cada dia numa casa. Virei quase fazendo parte dos imóveis lá da casa espírita. Fui procurar socorro lá. Água fluidificada, passe. Não virei para passe. Passe, tudo. Porque nós precisamos da ajuda espiritual. Então, nós temos que entender que quando nós entramos nesse clima, eles ficam perturbados. Você quer ver o seu amor perturbado? Agora não, tá lindo, eles estão todos aqui. Bruno está aqui. E acreditem nisso, ou vocês não são espíritas. Não são espíritas que entram em casa de casa espírita. Porque a doutrina espírita começou com a manifestação de espíritos. Essa psicografia que Chico Xavier recebeu é um livro de mensagens de desencarnados. Eles voltam contando, é o título do livro, entendeu? Aí nós passamos, o primeiro ponto é esse. É fugir do desespero, da revolta, do desequilíbrio, para não desequilibrar ele. Terceira unidade, procura o recurso, sozinho a gente não consegue. Evitar a revolta, evitar a blasfêmia, pensar coisas boas. Quando vier, porque vem na memória da gente, tem 24 anos que Bruno desencarnou, se eu ficar de bobeira, vem a lembrança de tudo, desde o momento do acidente, o sepultamento, vem tudo na minha cabeça, parecendo que veio ontem. Ressignifica os fatos,
Eu tive tantas experiências boas com meu filho. Por que eu vou lembrar só do momento do sepultamento? De quando eu fui fazer o reconhecimento do corpo? Porque eu fui fazer o reconhecimento do corpo, eu não fugi. Então, foge dessas lembranças. Não tem mais sentido essas lembranças. Não fique se maltratando com essas lembranças. Pense coisas boas, vividas com eles. Pense na alegria de tê-los ao seu lado quanto tempo. Eu converso com uma mãe que tem um grupo de mães que não conseguiram, que o bebê morreu na hora do nascimento. Ela tem um grupo assim, lá em Matão, em São Paulo. E ela falou que agradece os 9 meses que gerou. Nasceu e desencarnou. E o grupo dela também é como esse Unidos pela Saudade, tem muitas mães, tem até um nome, desculpa, eu esqueci, de Natimor, nasceu e morreu, nasceu e desencarnou. Ela foi necessária, eu estava até conversando com ela, aí ela foi procurar a obra que eu li, que quando acontece isso, de gerar aquele corpo e ele nascer e desencarnar, ou ter um aborto já mais velho, enfim, o espírito precisava de um choque anímico, de um choque material no perispírito para curar marcas espirituais no perispírito. Dependendo do que eu fiz, está marcado onde? Porque o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, fica marcado aonde? No perispírito. E vai materializar célula a célula no corpo físico. Então elas cedem no ventre para que o choque com a matéria dela, da mãe, no útero, faça a cirurgia necessária no perispírito. Aí nasce e desencarna. Olha que coisa. E ela tem um grupo de mães assim. Então, o segundo ponto: não transformar a casa no mausoléu, no santuário. Ah, mas eu vou doar tudo dele. No seu tempo. Não tem tempo pré-determinado. No seu tempo. Quando o Bruno desencarnou, numa semana seguinte, eu chamei meu sobrinho, meu filho, meu marido, ver o que vocês querem. E as outras coisas, seguindo uma obra que eu li, que a gente deveria esperar 4 meses, porque tudo que eu pego, se alguém rouba esse meu óculos, leva aqui a minha energia. Ela está aqui. Então, além de roubar o óculos, está rouba com a minha energia. Vai queimar a mão. Porque a energia vai com raiva porque levou meu óculos. Entendeu? Então, vai queimar a mão. E aí passam, como ela ia ser usada, que já trocavam com o primo, com o pai, com o irmão, já trocavam roupa. Então, eu deixei passar 4 meses para que esses fluidos materiais dele dispersassem. Martins Peralva nos fala no livro Estudando a Mediunidade sobre isso, muito bom, bem divididos em ótimo para se entender. Então, durante 4 meses, eu deixei. Quando fez 4 meses que ele tinha desencarnado, uma amiga minha pediu a farda dele, aí eu dei, 4 meses. A farda, a mochila, tudo. Levou tudo. Aí o resto a gente vai dando. Porque eu conheço, tem um parente meu que vou fazer 50 anos de casado, tem 50 anos que ele desencarnou. E o pai dele desencarnou agora de Covid, eu não sei. Até 2 anos atrás, ele mantinha o quarto do filho igual como ele deixou. Já com quase 50 anos de desencarnado. A bicicleta estava desmontando pela ferrugem. As roupas guardadas. Ele tinha uma empregada que uma vez por mês ela lavava todas as roupas, passava e colocava lá. Tem uma outra mãe que eu atendo, que é do interior de Minas, que ela transformou num museu. Pegou, construiu, transformou num museu tudo que o filho tinha, que desencarnou no acidente de carro. Lá em Cabo Frio tem o filho de um homem que foi prefeito há muito tempo e transformou no mausoléu. Não faça isso. Não faça. Porque senão o espírito pode ficar preso naquela roupa. Ficar preso naquela casa, ficar preso naqueles objetos dele. Mas isso não impede que alguma coisa que tenha uma representação fique com você. Isso não, você pode ter. A luva dele da formatura eu guardei.
A luva dele estava guardada, não sei até que ponto. As medalhas, as únicas coisas que meu marido pediu, que era para eu não dar, mas já vou começar a dar para os netos, foram as medalhas, que ele era campeão de natação da Marinha. Aí o meu marido falou, não me importei com nada, mas deixa as medalhas dele, as medalhas. Ou assim de medalhas, mas isso aí eu vou dar. Entendeu? Então, o tempo não transforma o nosso ideal. E nós temos a tendência disso. Nós temos a tendência de segurar e transformar. Vamos doando, devagar, tudo, dê vida aos objetos, dê vida àqueles objetos. Esse é o segundo ponto. O primeiro foi qual? Não ter o desespero, se conscientizar que acabou, não tem volta, aquele corpo, acabou. Manter o equilíbrio, a serenidade. O segundo ponto, não transformar a casa no mausoléu. Isso não impede de ter fotos, pode ter. Deve. Eu, por exemplo, não tirei as fotos dele da casa. Não tirei. Agora, eu não fico olhando para as fotos dele, assim como eu não fico olhando mais para a imagem de Jesus, nem de Maria, nem de santo algum. Embora até tenha que me dão de presente, eu não vou jogar fora. Então tem lá, no Cantinho de Maria, lá no sítio Tio Bruno, o nome dele é Bruno, e no Cantinho de Maria tem, porque as pessoas me dão, foi lá em Fátima, trouxe no colo uma Nossa Senhora de Fátima para mim, coisa mais linda. Eu vou jogar fora? Não vou. Eu não fico adorando, mas não vou jogar fora. A outra foi em Aparecida do Norte, trouxe uma Nossa Senhora da Aparecida. Tá lá. Sabe que eu sou Mariana? Mariana é quem? Quem gosta de Maria, né? Minha nora chama Mariana. Entendeu? Então, mas não fica fazendo fazer daquilo ali um santuário, fazer daquilo ali um mausoléu. Não. Viva a vida como ela tem que viver. Terceiro ponto, que acontece muito conosco. Não construir a sensação de culpa. Nesse nosso grupo, tem pai e tem mãe. A gente recebe lá em casa, tem gente de toda parte, gente fora do Brasil no grupo. Mas algumas mães ali de próximo, Rio das Ostras, São Pedro, Cabo Frio, a gente faz um encontro lá em casa uma vez por mês e elas vão no encontro. E normalmente os pais constroem mais culpas do que as mães. Porque os pais podem pensar assim, eu não estava na hora, ele precisou de mim, eu não estava, ele esteve doente, eu não ajudei, eu não dei a mesma assistência que a mãe dá, porque a mãe fica mais perto mesmo. E mesmo as próprias mães, a gente começa a arrancar coisas lá de trás para construir uma culpa. E a culpa não nos leva a lugar algum. Terceiro ponto, não ter nunca a sensação de culpa. E nós temos tendência. Muitas vezes nós falamos, eu não devia de ter deixado ele pegar aquela carona. Foi o que aconteceu com o Bruno. Ele pegou uma carona com um amigo e meu marido fez tudo para ele ir no nosso carro. Ele não quis. Por que ele não foi no nosso carro? Eu devia de ter levado ele. Por que eu permiti que ele pegasse aquele carro? Aquele motorista foi o culpado. Eu não podia ter feito isso. Não faça isso. Não construa culpa. Ou então, muitas vezes nós falamos, eu devia de ter coberto aquela piscina. Eu tenho uma mãe no interior de São Paulo, que ela estava na casa de uma cunhada com os 2 filhos. E um meninozinho de 3 anos e uma menina de 6. E ela todo o tempo tomando conta daquele menino. Minto, não é do interior, não é do Rio, não é de São Paulo, não deve ser do Rio. Todo o tempo ela tomando conta do menino. Aí ela distraiu com uma revista, sentada do lado da piscina. A menina falou assim, mãe, fulano está dormindo no fundo da piscina, 3 anos. Se afogou. E desencarnou. Com a mãe ali, o pai ali, todo mundo ali. Aí a culpa. Por que eu fui olhar aquela revista? Gente, ela saía como louca pela cidade. Fugindo da própria culpa. Porque a culpa, a gente quer fugir dela, mas não consegue. Não consegue porque ela fica aqui. Ela fica aqui, ela não pensava em outra coisa que não fosse aquela piscina. E
tem uma outra que ela permitiu que o filho de 8 anos pegasse uma carona com os pais do amiguinho, o pai também no Rio, o carro capotou, só desencarnou o filho dela. Os 2 filhos dele, não ninguém. Por que eu deixei meu filho sair com ele? Por que eu permiti que a minha filha namorasse aquele rapaz que já se mostrou desde o início violento? Por que eu permiti que ela namorasse? Agora ele matou a minha filha. Eu não devia de ter permitido. E vira uma ideia fixa. A gente abre espaço na cabeça, no sentimento, na emoção e não consegue fugir. Eu não devia de ter deixado ele naquela night, naquela festa. Eu tenho uma mãe que o filho dela não queria deixá-lo ir para o Réveillon no Rio. Ele foi, ele andava envolvido com umas coisas equivocadas. Ele recebeu 26 tiros no Réveillon. Essa mãe é companheirona nossa desde sempre. Entendeu? Aí ela não tem culpa, graças a Deus, ela conseguiu lavar na cabeça dela. Ela conseguiu. Então são coisas que a gente vai construindo para fugir da realidade. E qual é a realidade? Que é o nosso primeiro fundamento. Qual é a realidade? Não fugir da realidade. Porque se eu fugir, eu vou ter que tomar remédio para dormir, porque eu não vou conseguir dormir. Eu vou ter muitas vezes, quantos pais, aí eu digo mais o pai, fica alcoólatra depois que desencarnou um filho, tentando fugir da culpa, vai e se entrega ao álcool, vai e se entrega à droga. Isso é fantasia que eu estou falando ou é verdade? Fala aí. Verdade. É verdade. Agora, nós temos a doutrina consoladora ao nosso lado. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 21. Perda de entes queridos, mortes prematuras. Por que prematura? Alguém desencarna antes da hora se não for pelo suicídio? Não. Prematura que se refere aí é ser jovem. Mas ninguém desencarna antes da hora. A não ser que procure, é claro, a gente antecipa pelos vícios e por aí adiante. Essa desencarnação vem, porque senão vocês acham que Deus cochila? Deus nos castiga? Não. Deus não é um juiz que condena ou absolve o seu filho, não é. Deus é um pai de amor que não está lá, não está aqui, ele está aqui, dentro de todos nós, na nossa intimidade. Então ele não castiga. Muitas vezes nessa fase nós falamos, eu não observei que meu filho começou a usar droga. Agora ele recebeu esses 26 tiros porque ele usava droga e eu não estava atenta, eu não fiz nada, eu não observei. Observa, fica atento, traga para a evangelização, leva. Eu podia ter levado ele no médico, leva, traz para a evangelização, faça o culto do evangelho no lar. Procure ajuda espiritual, porque todos nós que estamos aqui, com raríssimas exceções, conhecendo Jesus, Maria e José, somos repetentes na matéria evolução. Porque Jesus chamou 12 para estarem com ele, que nós estávamos conversando. Um traiu, um negou, 11 fugiram, só ficou João. Que João, durante 30 anos, teve culpa no coração dele, até que Jesus vem e absolve, porque ele dormiu na noite no Getsemane. Quando Jesus vai e fala com João, Pedro e André, vela comigo, vocês não conseguem velar comigo? Então, um traiu, um negou, 11 fugiram e um teve culpa. Então, todos nós aqui, na grande maioria, somos espíritos repetentes na matéria evolução. Por isso que nós passamos pelas vicissitudes. Por isso que nós passamos pelas dores.
Deus não nos castiga. Deus me castigou quando levou meu filho com 21 anos? Não. Ele não é um juiz que condena e absolve. Ele é um pai de amor que colocou em nós todas as sementes das virtudes e nos deixou a lei, a sua lei. Está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Todas as leis, a lei de Deus que se divide. Então, a morte do corpo físico, sem a morte do corpo físico, como acontecer a lei de progresso? Nós iríamos viver 1000 anos no mesmo corpo, como queríamos progredir, arrastando pela vida. Então, uma hora nós temos que ir. Então, vamos lá, vamos ver se vocês estão atentos. O primeiro ponto, não fugir. O segundo fundamento, não transformar a casa no mausoléu. Cante, dance, sorria. Nunca mais eu ouvi uma música. Ouça. Nunca mais dancei. Dança se gosta. Nunca mais usei uma maquiagem. Eu uso isso aqui porque eu gosto. Eu uso isso aqui porque eu gosto. Eu uso isso aqui porque eu gosto. Eu uso esse tupete porque eu gosto. Só não gosto mais de tinta. Tinta eu não faço mais. Entendeu? Eu danço, adoro dançar. Danço sozinha em casa. A minha área lá é grande, eu coloco lá, adoro Roberto Carlos. E agora eu consegui umas músicas do Roberto Carlos mixadas em funk. Ótimo para limpar a casa. Vai limpar embaixo, faz um quadradinho. Vai limpar em cima, levanta a mão. Uma beleza. Eu não gosto de funk, mas o Roberto Carlos fica bom em qualquer coisa, até do funk. Então pegaram as letras dele, César tá um espetáculo. Pegaram as letras dele, o canto dele, é claro, e fizeram mixado em funk. Então, quadradinho para limpar debaixo das cadeiras, uma beleza. Entendeu? Então, dança, seja alegre, seja feliz, porque eu passo isso para ele. Assim como eu passo o desequilíbrio, a angústia, eu passo a alegria. E vocês acham que eu danço sozinha? Não. Quem está olhando lá, meu marido fala assim, ela ficou doida. Eu fiquei, não, estou dançando, tem acompanhante, por que não? Por que eu vou ter acompanhante só de obsessor das trevas? Não, tem acompanhante bom. Eu só não canto, porque se eu cantar, ninguém fica perto. Falar é razão, mas cantar não. De tons que eu conheço, só Tom Jobim, Tom Cruise, Tom Jerry. Agora, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não sei nada. Agora, falar até que a gente fala. Então, gente, tenha alegria de viver. Não tenha desespero. Não se culpe. Não transforme para si a responsabilidade da desencarnação do seu ente querido. Não é. Não é de nossa responsabilidade. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Essa minha amiga que o filho levou 26 tiros, ela falou que foi no Réveillon, e ela viu uma estrela no céu e sabia que ele estava nesse envolvimento. Fizeram de tudo, foram ameaçados, tiveram que mudar da casa deles, que eles construíram, porque os traficantes entraram para casa, tiveram que sair. Aí ela falou que olhou a estrela no céu e falou assim: minha Nossa Senhora, anjos amigos, eu não quero mais o meu filho nessa vida. Não quero mais. E ela recebeu uma psicografia lá no nosso grupo, ele dizendo que eu não sabia disso, ele dizendo que ele não sentiu a dor dos 26 tiros. A oração dela fez com que ele saísse do corpo antes do tiro. E eu recebi uma mãe, estava fazendo a palestra lá na Sociedade Espírita Joana de Anjos, uma mãe me abraçou e falou assim comigo: Horaci, o meu filho vai para a pista. Eu não sei o que é ir para a pista. Eu virei para ela e falei assim: o que é ir para a pista? Ela falou: ele é usuário de droga, para ele não ser assassinado, ele vai ter que vender a droga, senão ele vai ser assassinado. Para eu ver meu filho fazendo tráfico, eu preferia ver meu filho morto. 16 anos. Imagina a dor dessa mãe. Aí, quando foi no sábado seguinte, na hora que ela me falou, eu vi o filho dela morto. Aí, quando foi no sábado seguinte, a presidente da casa, a Vera, me liga e fala: olha, o menino assim, assim, foi assassinado. Aí ela ficou com a culpa. Será que foi porque eu quis que ele morresse para ele sair da droga? Porque eu não tirei da droga e vem essa luta, de vez em quando ela cai, ela me liga, ela não mora mais lá, agora mora no interior. Aí ela me liga e eu falo com ela, e aquela coisa que vai e volta.
Então não transforme a desencarnação de alguém na sua responsabilidade. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse junto. Ah, se eu tivesse trancado a casa. Tira os sis. Não tem nada disso. Nada, nada. Então, nós sabemos que todos nós estamos aqui, todos na lei de ação e reação, de causa e efeito. Alguma coisa eu fiz, Bruno fez, o Hélio fez, em alguma experiência em outro corpo, que nós tivemos que resgatar dessa forma. E pagar conta muitas vezes dói. Muitas vezes nós vamos pagar uma conta, temos que vender a casa que moramos para pagar essa conta. Assim é devolver o corpo de um filho. Dói. Mas eu tenho certeza que eu não vou voltar a fazer o que eu fiz para eu não passar por isso outra vez. Tudo está na lei de ação e reação, de causa e efeito. E essa lei é universal. Ela não é da Terra. Não é do nosso planeta, ela é universal. E Deus é tão misericordioso que muitas vezes nós tínhamos que passar por coisas muito piores, mas pelo bem que fazemos, reduz aquela pena. Como a história do homem que tinha que perder o braço, porque ele botava os escravos para moer cana, e quando ele fazia o direito, ele moía o braço dos escravos, ele ia desencarnar e ficar sem um braço, da mesma forma. Mas ele era um homem tão bom que ele perdeu o dedo. A minha mão, meu braço não tem mais esse movimento, ele não vira. Eu quebrei o cotovelo, estou com 28 parafusos aqui, mas quem sabe era o braço que tinha ido embora, mas a gente anda fazendo algumas coisinhas boas, só não vira. O dedo não estica, só não vira. Entendeu? Então tudo está na lei de causa e efeito. E lá nós vamos ver, no capítulo 5, no item 21, perda de entes queridos. E o quarto ponto, se não for muito ponto, ele vai ficar aqui até meia-noite, aí o César vai brincar. Os valores mudam. Os nossos valores mudam. Muitas coisas que nós gostávamos de fazer que perdeu a graça. Porque é impossível a gente passar por uma dor como essa e não mudar os valores materiais. O ter. Vou me sacrificar uma vida toda por ter e assim, ó. Não abrir e piscar de olhos. Vai embora, porque essa vida é assim, ela rompe assim. Ele sai de casa para receber um diploma, o carro de carona, o carro nunca tinha ido de carona, o carro quebra a barra de direção e desencarna ele, o motorista. Então, nós mudamos os nossos valores, sim, mudamos. Mas as coisas que me dão prazer, que eu não prejudico ninguém, eu não vou deixar de fazer. As coisas que eu gosto de fazer, que não me prejudicam espiritualmente, eu não vou deixar de fazer. Intensifiquei o trabalho na doutrina dos espíritos, fundamos esse grupo desde o primeiro momento, porque eu pensei, uma dor como essa não tem que ficar guardada, eu tenho que ajudar outras mães. Eu batia nas portas. Teve um dia que eu bati numa porta, foi até o filho de uma amiga, a pessoa tornou-se amiga, que vinha numa ambulância e a ambulância deu problema e o rapaz desencarnou, o motorista da ambulância. Aí eu bati na porta, me falaram, é lá. Eu saí de casa, fui lá e gritei, oi, não tem pão fresco. Eu falei, não, pode ser duro mesmo. Foi aqui que morreu um rapaz? Ah, foi. Aí eu entrei, eu bati na porta. No grupo eu faço atendimento fraterno com as mães antes, para ver se elas querem participar do grupo realmente. Entendeu? Então, uma dor como essa, a gente tem que, como nos falou a página aqui, a gente tem que passar consolo, força, coragem, através do que a doutrina nos passa. Eu não posso estar inventando nada. Eu tenho que estar embasada na codificação, porque é essa doutrina que eu milito nela. Eu tenho que estar embasada nas obras, eu procuro Jesus, Kardec, Chico Xavier. Eu não ando muito não, eu procuro mais, eu pego mais esses três. Depois que eu vou para outro lugar, mas são essa turma que eu gosto.
Entendeu? Então eu tenho que estar embasada no Evangelho de Jesus. Quando Jesus vem, no terceiro dia aparece para Maria Madalena e nos dá a maior notícia, a melhor notícia do Evangelho. Ele vai e diz para Maria: vai, diga aos outros que eu não morri. E é isso que nós temos que aceitar. A morte não existe. Não existe. Então nossos valores mudam. Isso resume uma frase de Emmanuel que diz: mais forte que a perda de um filho, de um ente querido, só existe uma realidade: eles continuam vivos. E é isso que nós temos. E amanhã pode ser daqui a um bocado. Eu espero que ninguém se encarne aqui não para não dar trabalho para o César, para a turma. Eu também não. Pode ser daqui a um bocado. A gente vai para casa, vai deitar e vai acordar no plano espiritual. Agora, pelo amor de Deus, não vire alma penada. Porque espírita que vira alma penada, fantasma, não. Na hora que acordar de manhã, cutucar o marido, pegar o copo d'água ou o óculos, calçar o chinelo e não conseguir calçar, faz uma prece, ele morreu. Faz uma prece para ir embora. Chama o anjo guardião, chama Jesus, José, Maria, João, chama a turma toda e vem. Vem Chico, aonde você estiver. Porque se eu não conseguir, se a mão passar direto, cadê? Não consigo. Olhar no espelho e não ver meu retrato lá, que eu gosto do espelho. Olhar no espelho e não me ver lá. Calçar o chinelo. Aí meu amigo falou: olha, eu durmo de meia, agora eu vou dormir calçado no chinelo. Entendeu? Não. Aí morreu no corpo físico. Então não vire alma sobrada. Não vire fantasma. Não, a não ser um trabalho mediúnico, um trabalho de materialização. Não vire. Ficar por aí assombrando as pessoas, não. Vai embora. Pede ajuda e vai embora. Volta depois para fazer reconhecimento da área. Mas depois. Naquele momento, eu não quero participar do meu enterro, do meu velório. Já separei uma roupa lá. Falei: ó, tu me enterra com essa roupa aqui, eu não quero ir feia, não. Bota bonitinha, desse jeito. Mas eu não quero participar do meu enterro, do meu velório, nada disso. Vocês souberem que o Horaci se encarnou, faça logo a oração para ir embora. Vai embora. Vai para ser ajudado. Entendeu? Então, nós não podemos mudar os nossos valores. E não estranha. Não estranha porque mudou, não. E deu tempo. Deu tempo. Para eu voltar a sorrir, levou um tempo. Para eu voltar a falar as coisas mais suaves, levou um tempo. Entendeu? Isso é natural. Isso é natural. Tem as fases do luto. Isso aqui é como se fossem as fases do luto. Nós temos que viver cada fase. Não podemos pular fase nenhuma. Mas pelo amor de Deus, não fique o resto da vida na primeira fase. De não aceitar, de reclamar, de achar que foi injustiçado. Não somos. Passamos pelo que temos que passar. Estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. Logo, a mulher não é aquela que eu queria, mas é aquela que precisa. O marido não é aquele, mas é aquele que precisa. Os filhos me dão trabalho, mas são aqueles que eu tenho que botar no caminho certo. O meu ambiente de trabalho é terrível. Aprenda a viver lá, porque nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram. Ah, eu queria ter nascido em Paris. Eu queria ter nascido nos Estados Unidos. Eu queria ter nascido na Europa. Nasceu no Brasil, Tupiniquim, porque nós já temos muito de índio. Então, seja feliz e vamos orar pelo nosso Brasil também, não é? Então, que Jesus nos abençoe. E hoje, no dia de finados, lembre-se, eles vivem, não morreram. Nós, um dia vamos para lá. E eu quero fechar os meus olhos no corpo físico e logo o Bruno. E vou embora. Vamos que vamos. Mesmo que ele já esteja reencarnado. Porque André Luiz nos fala no livro Missionários da Luz que a mulher tinha um processo sério de não aceitar a desencarnação do marido. Já estava fazendo tempo, ela estava viúva há muito tempo, mas ela não aceitava. E ele já estava como neto na casa dela. E quando o Guilherme nasceu, meu neto mais velho, de 6 anos, eu pensei: é o Bruno. É o Bruno. Começava a ver o Bruno em tudo. Aí o Vitor falou comigo: mãe, espírita desde... Vitor mamou no peito na casa espírita, Bruno também começou com 4 anos. Mãe, a senhora está botando responsabilidade no Guilherme. E não é o
Bruno, mãe. Aí eu estava fazendo um encontro com as mães e sugeri para que naquele encontro cada uma escrevesse uma carta para o seu filho. Dei papel, dei caneta, dei lápis para que cada uma escrevesse. Aí eu fui perto da minha amiga, ela falou: olha, você não vai pegar um papel para escrever? Eu falei: não, ele já reencarnou, ele é o Guilherme. Aí dei um passo, 4 passos para frente, ele virou e falou assim: mãe, eu quero uma carta. Aí eu peguei o papel e comecei a escrever. No meio da carta ele colocou: mãe, eu não sou Guilherme. O Guilherme é um espírito amigo, mas eu continuo do lado de cá. Agora nasceu o Antônio, começou tudo de novo. Agora é o Antônio da vez, a bola da vez é o Antônio. Foi um prazer ter estado com vocês. Que Jesus nos abençoe e que cada um de nós possa levar a certeza que eles vivem. Muita paz. Nós que agradecemos imensamente, né? Que ela trouxe para a gente. E se me permite um breve comentário, com todo respeito, Fique à vontade. é uma visão muito mais amena da morte, né? Que ela traz para a gente, né? Que a morte não precisa ser o drama que às vezes a gente coloca. A morte é um efeito natural, está nas leis divinas. Portanto, esse jeito dela falar faz a gente compreender melhor essa situação e aceitar melhor. Obrigado. Bem, o atendimento fraterno que ela ofereceu aqui, inclusive daqui a pouco, logo depois que a gente fizer o início ao passo, ela já pode atender as pessoas que desejarem. Tá? Será certamente breve, né? Porque nós não temos muito Pega tempo. o telefone para a gente conversar depois. Pois é, é um contato para mim para pegar o telefone. E caso vocês querem que tenha aparecer algum número depois de alguma coisa, pode mandar. A César já me deu. Pode mandar. Sim. Nós mudamos recentemente a fórmula da nossa casa. Antigamente, nós fazíamos o encerramento após o passe. Você já deve ter percebido que atualmente, após o passe, as pessoas já podem ir embora se quiserem. Né? Só que, às vezes, a pessoa deixa de aproveitar a cantina. Por isso que eu quero lembrar aqui que ao sair do passe, ainda tem na cantina o sanduíche natural, coxinha feita com massa de aipim e quiche de alho poró. Fluidificado. Perfeitamente. Então, após o passe, passar na cantina, porque a propósito disso, além de gostosos e saudáveis, são também uma forma da casa arrecadar fundos, né? Os fundos são sempre quase sempre suficientes para as despesas da casa. E a cantina é uma cantina, a livraria e as contribuições pessoais são as formas que nós temos de arrecadar alguns fundos, né? Por quarta-feira não precisa fazer janta em casa, come da cantina do Sérgio. Bom, agora nós vamos passe. E lembrando para as pessoas que passa um momento muito especial, né? Nós temos. Aparece o primeiro livro. Antes de voltar. Sim. Para que as pessoas. Espera um pouquinho para entrar então para participar da prece. Não, esses são os passistas. Os passistas não precisam fazer. E aí? Depois do passe da prece. Não, eu falo o seguinte: o passe, né? É uma oportunidade excelente que nós temos. Um momento íntimo, um momento muito importante. Quem quiser assistir bem, não precisa participar do passe, não é obrigado, mas é muito legal, um momento muito especial. A gente tem a oportunidade das nossas reflexões, da nossa prece e receber os frutos. Tão importante para os nossos tratamentos, para o nosso conforto. Bom? Agora sim, vou fazer a prece para a gente. A luzinha azul, por favor. No início, eu sugeri que vocês fizessem um convite. Agora vamos nos despedir deles. Quem você convidou, traga, ou ele está aí, ela, eles. Diga a eles o quanto você o ama.
Obrigada, meu amor, pelo tempo que você esteve na minha vida. Obrigada por tudo que vivemos. Desligue esse obsessor eletrônico e vamos continuar. Isso. Diga a ele o quanto você o ama. Eu te amo. Senhor Jesus, eu te rogo, Senhor. Maria, nossa doce Mãe Maria, acolhe os nossos amores que vieram aqui. Leve-os na sua caravana de luz de volta aonde eles estavam. Leva, Senhora. Deixe os itens. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, Mestre, amor de nossas vidas. Envolva, Senhor, os lares aqui representados na noite de hoje. Vá, Senhor, em cada parte dos nossos lares. Pense agora na sua casa material, naqueles que lá residem. Que Maria, com as suas legionárias, com certeza, irá derramar luzes no seu lar. Nesse momento ele está como uma árvore de Natal, todo iluminado. Senhor, te rogamos por todos que aqui estão nesse momento. Que a paz seja nos nossos corações. Que a alegria do teu amor seja constante em nossas vidas, Senhor. João Evangelista, patrono desta casa, abençoe a todos, os trabalhadores dessa casa de amor, os frequentadores dos dois planos da vida. Muito obrigada pelo banquete maravilhoso, Senhor, que participamos nessa noite. Que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a certeza que é necessário vivermos na finalidade do belo, do amor, da alegria, que foi para isso que o Pai nos criou. E que nunca nos esqueçamos, Senhor, que Tu és o caminho, és a verdade e és a vida. Abençoa o passe que vai ser aplicado nesta noite. Que todos que vão participar deste passe recebam aquilo que estão necessitados. E em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome dos anjos que nos protegem e nos guiam, em nome de João Evangelista, permita que de nossa parte possamos encerrar a primeira parte da nossa reunião de hoje e possamos voltar para os nossos lares, levando conosco a paz do Teu amor. Seja conosco. Graças a Deus. Muita paz a todos.